final dos anos 50, houve-se um gongo eletrônico pela Rádio Nacional. Pronto, era a senha para os ouvintes de todo o Brasil aumentarem o volume de seus rádios, porque ia começar um programa de rádio-teatro. Vamos conversar um pouco, a partir de agora, sobre os programas de rádio-teatro e as radionovelas que marcaram época nos áureos tempos do rádio brasileiro e da Rádio Nacional. E eu estou aqui com o meu amigo Dinoel Santana para batermos um papo a respeito deste assunto. Olá, tudo bem, Dinoel? Ô, Roberto, tudo ótimo. Estando com você aqui, na TV Carioca da Gema e falando sobre rádio, para mim é o máximo, Roberto, sem dúvida alguma. É a paixão da minha vida, o rádio e a televisão. É verdade. Exatamente. Correto? Mas, amigo, é o seguinte, no decorrer dos anos 50, pontificavam as novelas, ou melhor dizendo, os programas de rádio-teatro. Mas a programação ia rolando, e, de repente, surgia um gongo eletrônico que aparecia e era uma verdadeira senha para que os ouvintes aumentassem o volume do seu rádio, porque era sinal de que vinha novela por ali. E isso aí era muito importante mesmo. E nós vamos falar que a Rádio Nacional, nessa ocasião, montou uma estrutura muito relevante, porque ela se transformou em uma verdadeira indústria de novelas. Havia novelas a partir de 8 horas da manhã, a manhã toda, à tarde e à noite. Aí vocês vão pensar, mas peraí, era muita novela. Não, a programação da Rádio Nacional tinha uma grade muito bem feita e havia programas de novela, havia programas de rádio-teatro, havia programas musicais, havia programas de auditório, havia programas esportivos, a Rádio Nacional irradiava futebol, e as radionovelas estavam ali, entremeando esta programação. Era uma grade de programação que a televisão brasileira copiaria anos depois. É bem que se diga que a Rádio Nacional plantou uma filosofia de programação que seria depois seguida pelos canais de televisão. Vou dar um exemplo. Havia uma novela, um noticiário e um programa musical à noite. Novela às 8 da noite, um noticiário, que era o Repórter Esso, às 8h25, e às 8h35, um musical. Até hoje, o que fazem as emissoras de televisão? Um noticiário, uma novela e um musical. Nada de novo no front. É verdade. Então, era isso. Como dizia o Chacrinha, na televisão nada se cria, tudo se copia. É isso aí, Diogo. Roberto, olha aqui. O curioso disso tudo, que eu acho muito interessante, é que, como você descreveu aí, se a gente analisar bem, a audiência, o tipo de audiência, não mudou. Porque você veja só, vamos ter como parâmetro aqui, nesse exemplo que eu quero dar, o Repórter Esso e, obviamente, nós estamos falando, vamos falar de um modo geral, da TV Globo, porque é a líder de audiência. Mas todas seguem mais ou menos esse horário. Mas a TV Globo com maior proximidade. Quer dizer, o Jornal Nacional não entra às 8h25 da noite, como entrava o Repórter Esso, mas entra às 8h30, né? Antecedido de uma novela e precedido de uma novela. Quer dizer, é muito curioso o que eu acho,
é exatamente a característica do telespectador de hoje com o rádio ouvinte de ontem. E a ideia que se formou em termos de televisão, de audiência, que é mais ou menos a mesma, né, Roberto? Por isso Exato. os horários são mantidos. Muito curioso. Exato. O que eu acho curioso aí é exatamente o comportamento humano. Né? Porque o comportamento humano, a reação do ser humano com essa característica de programação é exatamente igual, e o pessoal da televisão sensivelmente captou essa ideia e repete exatamente aquilo que foi feito há 60, 70 anos atrás. Exato. Muito Exatamente. interessante. É um aspectozinho muito interessante, né? E é bem verdade que os hábitos daquela época, estamos falando dos anos 50, até início dos anos 60, os hábitos mudaram bastante. A gente já tem discutido isso aqui. Isso. Mas os hábitos mudaram, mas a base é essa. É a mesma. A base de uma grade de programação é entremear uma telenovela com ou uma outra telenovela ou um musical, que a Globo também apresentava os musicais. Mas a Rádio Nacional, ela... Roberto, desculpe, eu gostaria de dar um exemplo aqui de tudo do que se passa. Eu costumo dizer o seguinte, é meio esdrúxulo que eu vou falar, mas é mal comparando, mas o que eu quero dizer é o seguinte: banana não dá em laranjeira, nem laranja dá em bananeira. Quer dizer, é tudo como tem que ser, não é? Quer dizer, as coisas são naturais como elas têm que ser. Então, exatamente, o pessoal de comunicação percebeu essa tendência da audiência e mantém as coisas como elas devem ser. É isso. Exatamente. Quando, em 1952, a gente falou aqui no nosso encontro anterior, falamos do Direito de Nascer, a novela O Direito de Nascer, que terminou justamente em 1952, em agosto de 1952. Ela ficou praticamente 2 anos no ar, como a gente acentuou. Quando acabou a novela O Direito de Nascer, aquele estúdio de rádio-teatro, um antigo estúdio de rádio-teatro, onde tinham sido produzidas várias radionovelas, nos anos 40, 50, no início dos anos 50, mais precisamente em 1952, logo que acabou O Direito de Nascer, aquele estúdio foi desmanchado, foi colocado, como dizem os arquitetos, os engenheiros, foi colocado no osso. Uhum. E ali surgiria um novo estúdio de rádio-teatro, redesenhado, com uma sala de controle mais moderna, mais ampla. Sala essa que recebeu modernos equipamentos de gravação e de apresentação. E o estúdio recebeu um design muito especial. Eles fabricaram ali uma casa. Nessa casa é que se fabricavam, produziam os ruídos. E isso foi muito badalado naquela ocasião, porque os jornais divulgaram a inauguração desse estúdio. O estúdio foi inaugurado com a presença da direção da Rádio Nacional, liderada por Vitor Costa. Falamos muito aqui do Vitor Costa, do Floriano Faisal, que eram os diretores do Rádio Teatro. Eu depois vou mostrar para vocês umas fotos que ilustram esse estúdio. Esse estúdio era uma parte dele, tinha uma parte onde ficavam os radioatores, os atores, os locutores. Melhor dizendo, explicando melhor, o estúdio constituía-se de 3 partes. A primeira parte, que era o controle, a técnica, como se dizia na época, onde ficavam os toca-discos, chamamos assim,
os gravadores, os seletores de microfone, todo o equipamento técnico, separado por uma parede de vidro duplo. A parte do estúdio propriamente dita, que onde os radioatores, os microfones, e uma terceira parte que era constituída por uma casa. Uma casa. Essa casa tinha porta, tinha janela, tinha porta de automóvel, tinha porta de garagem, tinha máquinas para produzirem ruídos especiais, tinha tanque com água corrente, tinha pia com água corrente, tinha um piso com um quadrado de pedra, um outro quadrado de cascalho, um outro quadrado de areia, um outro quadrado de folhas de folhagem. Por quê? O contra-regra precisava disso tudo para produzir os ruídos que ilustravam as cenas de radioteatro. Estes ruídos eram produzidos ali na hora, no decorrer da cena. O contra-regra, chamava contra-regra, ficava com o script na mão e ia ali, batendo a porta, quebrando o copo, dando tiro de revólver, andando no cascalho, andando na areia, andando na folhagem, mexendo no tanque com água, abrindo torneira, fechando torneira, batendo porta de automóvel, subindo janela, descendo janela, batendo porta, produzindo vento. Então, era isso. Os ruídos eram produzidos ali, nesta casa que se chamou Vila Armando Duval. Armando Duval era um ator, ele era pai da Ismênia dos Santos. Era um ator de teatro e foi dado em homenagem a ele, porque vários artistas do radioteatro vieram do teatro. A Ismênia, essa inauguração... A Ismênia, que foi uma brilhante atriz, radioatriz também, né? Tinha uma voz linda. Ela era casada com o Vitor Costa. Perfeito. Ela era casada, era esposa do Vitor Costa. E tinha uma voz muito bonita. Muito bonita. No dia da inauguração, estiveram presentes várias autoridades. Quem abriu o estúdio foi o Vitor Costa. Esse estúdio, inclusive, se chamava Estúdio Vitor Costa, em homenagem a ele, que foi o grande baluarte do radioteatro, como nós conversamos aqui com vocês no Em Busca da Felicidade e no Direito de Nascer. E o de Vitor Costa dava o nome ao estúdio. O Armando Duval era a casinha onde ficavam sendo produzidos os ruídos. O estúdio, propriamente dito, era o estúdio Vitor Costa. E no dia da inauguração, artistas como o Brandão Filho, a Ema Dávila, o Altivo Diniz e outros mais fizeram uma pequena dramatização para que a imprensa testemunhasse aquele acontecimento. Em 1952, eu estava lá na Rádio Nacional. Eu entrei para a Rádio Nacional em setembro de 1952. E foi realmente pouco depois que foi inaugurado esse estúdio. Ele foi inaugurado no dia 4 de dezembro de 1952. Então, eu acompanhei a obra de construção, porque eu comecei na rádio em setembro, e setembro, outubro, novembro, dezembro, no decorrer da obra, eu tive a oportunidade de ir lá conhecer, porque eu era muito curioso, pegava o elevador, ia até o 22, e lá via o pessoal trabalhando. Eu não poderia imaginar, eu era um menino, eu tinha 14 anos, eu não poderia imaginar que ali se estava fabricando instalando a Fábrica de Sonhos. Se chamou Fábrica de Sonhos a esse conjunto de estúdio, técnica e vila Armando Duval,
fábrica de sonhos, porque ali se eram produzidas as grandes novelas da Rádio Nacional. Todos esses atores estavam presentes lá, o Brandão Filho, o Floriano Faisal, que era o diretor, a Ema Dávila, o Altivo Diniz, eles foram escalados para fazer ali uma demonstração. E eu acompanhei isso, eu via com muita curiosidade a construção desse estúdio, mal sabendo que realmente, em breves dias, eu estaria trabalhando naquele estúdio. Que emoção, hein, Roberto? Estúdio que eu te conheci, de Noel. Exatamente, que emoção. Até falamos aqui outro dia, era uma coisa linda, sensacional, era encantador, porque não existia nada parecido em rádio, né? Eu, por exemplo, que sempre acompanhei rádio, vivo no rádio desde 5 anos de idade, obviamente tinha uma noção do que era rádio, estúdio e tudo mais, mas quando exatamente a primeira vez que eu entrei naquele estúdio para participar do nosso programa dos estudantes, eu fiquei, vou usar um termo bem antigo, fiquei embasbacado. Porque era uma coisa linda, né? Era fantástico aquilo. Exatamente como você disse, era uma casa com todos os apetrechos e coisas úteis para uma casa, e em que exatamente o Contra-Regra fazia lá o seu trabalho sempre muito legal, como era o caso especificamente do nosso Geraldo José, tão querido. E rapaz, Roberto, para mim, sabe, foi um dos momentos assim na minha vida profissional, na minha vida de rádio, mais encantadores, exatamente quando eu entrei naquele estúdio, né, e vi aquela coisa maravilhosa. Até hoje tenho uma fotografia na memória perfeita de todos os detalhes como era. E era, de fato, sensacional. Era muito legal. Poxa, e eu não sou saudosista, não, mas bate, assim, uma certa saudade, sim, nessa hora. Exatamente. Esse estúdio foi tombado depois que a Rádio Nacional terminou com as novelas, com o rádio teatro. Esse estúdio foi tombado. Ele recebia visitas de turistas que vinham do Brasil, porque é o seguinte, aos sábados e domingos, não havia novela, perdão, aos domingos, aos sábados ainda tinha novela. Aos domingos não havia atividade no estúdio de rádio-teatro da Rádio Nacional, desse estúdio que nós estamos contando a história dele. Então, o estúdio ficava disponível, ficava ocioso. Então, caravanas de turistas vinham do interior para conhecer o estúdio. Tinha um guia, um funcionário da rádio que acompanhava, e as pessoas vinham visitar esse estúdio de rádio-teatro. Então, ele era atração turística. Veja bem, atração turística. As pessoas viam, porque ali na Praça Mauá era um ponto que desembarcavam pessoas de navio, no cais do porto, e tinha também a rodoviária, chamava-se Rodoviária Mariano Procópio. Isso. Essa rodoviária ficava ali na Praça Mauá. Então, os ônibus que vinham de São Paulo, de Belo Horizonte, do interior do estado do Rio, do interior do Brasil, vinham ali para o terminal Mariano Procópio, e a turma vinha para visitar, aproveitava a proximidade e visitava o estúdio da Rádio Nacional, e às vezes também assistiam alguns programas de auditório da Rádio Nacional. Agora, Roberto, desculpe, lamentável é que isso tudo, eu acredito que tenha sido abandonado, né? Não se fala mais, fala-se na venda do prédio, né, naquele prédio,
E a Rádio Nacional hoje funciona onde é o estúdio, onde são os estúdios da TV Brasil, ali na Rua Gomes Freire, no centro da cidade do Rio de Janeiro. E a Rádio Nacional, e aquilo lá se falou muito, ia fazer, ia acontecer, mas efetivamente, porque ali deveria ao menos ter sido feito um museu do rádio, né? Mas aí, Um museu Noel, da Rádio Nacional. eu tenho uma ótima notícia para você. Diga lá. Eu tenho uma ótima notícia para você. Bom, primeiro, vamos por partes. O edifício à noite, onde havia várias repartições públicas, federais, e o edifício, e a Rádio Nacional, claro, o edifício à noite foi colocado em leilão. A prefeitura venceu esse leilão e adquiriu o prédio. Uhum. E a prefeitura agora acaba de oferecer esse prédio à iniciativa privada e o prédio será transformado em edifício de apartamentos. O prédio será todo adaptado para moradias. Mas isso aí a gente ainda não sabe quando vai ser. A prefeitura ficou com o prédio e vai colocar aí à venda para que alguma incorporadora, alguma administradora adquira e proceda à construção dos apartamentos. E agora tem uma outra notícia muito boa que você e os nossos amigos que acompanham o Carioca da Gema vão saber. Esse estúdio de radioteatro que nós estamos nos referindo, ele foi todo desmontado, sim, criteriosamente desmontado, porque ele era todo em madeira, certo. E ele foi fotografado, filmado, e ele foi remontado lá na Avenida Gomes Freire, no local que conseguiram para ele se instalar. Que espetáculo. Então, quando quiser alguém visitar o estúdio, poderá. Eu ainda não fui lá. Eu também não. É uma coisa recente, eu ainda não fui lá. Eu não mas sabia. Estou preparando para ir lá. Bom, mas voltando aqui às novelas... Aliás, Roberto, desculpe, mas fica até uma sugestão aqui para o prefeito, que também possa, quem sabe, criar uma réplica desse estúdio no Museu da Imagem e do Som, que é lá, que está por terminar, as obras não terminam nunca, lá na Avenida Atlântica. Não é? Exato. Seria muito bacana. Seria legal. Não é? Esse estúdio ficaria bonito. Fica aqui, então, interessantíssimo. Foi uma época, né? Exatamente. Uma época, que foi a época das radionovelas. Fica aqui o apelo ao prefeito da cidade do Rio de Janeiro para que ele faça isso, já que ele se identifica tanto quanto um carioca da Gema, e a Rádio Nacional era eminentemente uma rádio carioca da Gema. Não é? Carioca da Gema. Carioca da Gema. Isso aí, Roberto. Houve uma pesquisa na oportunidade e verificou-se que havia uma grande predileção do público por novelas, radionovelas e programas de radioteatro. E, na verdade, 15% da programação da Rádio Nacional era constituída de novelas. 15%. Enquanto que os programas de variedades, os musicais, os auditórios, com outros 15%. Quer dizer, um terço da programação da rádio era de radioteatro, porque tem um negócio chamado radioteatro e tem um negócio chamado radionovela. Daqui a pouquinho eu posso explicar isso. O que é radioteatro ou radionovela. Será ótimo, será ótimo. Para não deixar em suspenso. Radioteatro é toda radiodramaturgia. Tudo que tem dramaturgia, diálogos, interpretação, etc.,
é rádio-teatro. Agora, por exemplo, um programa humorístico é rádio-teatro. O Tancredo e Trancado, rádio-teatro. Digamos, o Anjo é rádio-teatro. O Balança Mas Não Cai é rádio-teatro. Agora, radionovela é quando existe, o que eu falei no outro dia, um novelo que vem se desenrolando em capítulos. Isso é radionovela. Então, toda a radionovela é radioteatro, mas nem todo radioteatro é radionovela. Então, radioteatro é radiodramaturgia. Radionovela é radiodramaturgia em novelos, desenrolando em capítulos. Então, os programas de radioteatro eram responsáveis por grande parte da programação. E aí aconteceu o seguinte, eram os programas que mais se vendiam, porque o público tinha uma predileção muito grande por esse tipo de programa. Quando a Sidney Ross, no final dos anos 40, começou a comprar os horários da Rádio Nacional, e com muita ênfase nas radionovelas, porque estava detectado que era a grande preferência do público, aí, meu filho, tinha radionovela a toda hora na Rádio Nacional. A primeira radionovela ia ao ar às 8 da manhã, depois tinha outra às 10h30, tinha outra às 11h15, tinha outra 12h30, eu sei de cabeça tudo. Tinha outra à 1 da tarde, outra à 1h30, tinha às 2 da tarde, tinha às 2h30, depois entrava outros tipos de programa, e tinha depois às 5 horas da tarde, mais programa de rádio-teatro, às 5h30, às 6 horas, às 6h25, Nossa, com o Jerônimo, às 6h35 o Jerônimo, 6h25 o Anjo, 6h35 o Jerônimo. Então, era por aí afora. Agora, aí Roberto, a Voz do Brasil, às 8 da noite tinha a novela Colgate Palmolive, ou a da Sidney Ross, às 8h25 o Repórter Esso, e aí, às 8h35 entravam os musicais. ô, Roberto, agora o nosso Hugo Abreu, ele levantou uma hipótese aqui, me fez um questionamento. Por exemplo, o Sombra, ele começava e terminava no mesmo dia. Sim, o Sombra, sim. A gente diz... Ele não era novela, ele não era... Não, não. A gente chama de seriado. Seriado. O Anjo era um seriado, o Jerônimo era um seriado. A Globo, como se diz, as emissoras de televisão fazem a mesma coisa. Mas o Anjo e o Jerônimo também começavam e terminavam no mesmo dia. Não, eram capítulos. Eram capítulos. Eram capítulos. Então, mas como eram sempre personagens fixos, se convencionou chamar de seriado. Por exemplo, na Globo tem. A Globo tem a novela, tem a novela das 8, tem a novela das 6, e tem os seriados. Tem os seriados. Malu Mulher foi um seriado. É uma linha muito tênue, né? Não digo em relação ao rádio, entre radionovela e radioteatro. O seriado. Realmente, bom, você tem toda a razão. É uma linha muito tênue, não tenha dúvida. É que o seriado caracteriza-se por terem um grupo de personagens fixos que duram anos. O Jerônimo ficou no ar 20 e tantos anos, o Anjo ficou 28 anos no ar. Então, são personagens fixos que estão sempre ali. Aí acaba aquela história, começa outra, mas os personagens fixos estão aí, entendeu? E a novela não tem personagem fixo. Exato. É uma novela que tem o título, Em Busca da Felicidade, O Direito de Nascer. Não são personagens fixos.
entende? Então, essa é a grande característica, diferença entre radioteatro e radionovela. Perfeito. Mas Perfeito. aqui a Sidney Rossi foi uma grande patrocinadora e ela patrocinou grandes horários da Rádio Nacional, tanto de programas de radionovela, como também de radioteatro, como também de seriados. Ela patrocinou o Jerônimo, que era um seriado. Eu tenho aqui para vocês alguns prefixos de alguns desses seriados ou novelas, e tenho aqui também alguns jingles dos grandes patrocinadores. Vamos primeiro ver os jingles, que nós tínhamos o Melhoral, o Talco Ross, o Astringosol, o leite de magnésia de Philips, as pílulas de vida do Dr. Ross. Então, vamos ouvir. E eu selecionei para vocês a música, o jingle, né? Que alguns de vocês certamente já conhecem, e o produto, né? A embalagem do produto que está ali. Não é? Então, vamos sim. Vamos ver e ouvir, ok? Suaviza Cuti do Talco Roça, beleza, conforto e bem-estar. Dor de cabeça? Tenha cuidado. Não tome pano errado. Tome Melhoral. É Patatal. Melhoral e não faz mal. Melhoral e não faz mal. A bela Teresa, na larga incerteza, vivia triste como um caracol. Seu olho em todo uma tristeza. Agora Teresa é uma princesa, pois lava a boca com Astringosol. Meu hálito é uma beleza. Igual a Teresa, ao deixar a mesa, lave a boca com Astringosol. E é a sua melhor defesa. Astringosol. Agora você falou então, para houve mim. um grande desenvolvimento das novelas, graças ao patrocínio desses produtos todos. Agora, Roberto, uma coisa. Você falou para mim, quando nós batíamos uma bola antes do programa, que o William Mendonça estaria. Sinceramente, eu não reconheci a voz do William em nenhum desses comerciais. Daqui a pouquinho. Então tá bem. Então daqui a pouquinho. Então tá porque ótimo. Esse aí é o trecho de jingles comerciais. Entendi. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. Tá bom. Locutores anunciando algumas novelas. Tá vamos ótimo. ver aí o nosso amigo saudoso, teu querido companheiro da Rádio JB, William Mendonça. Exatamente. Mas daqui a pouquinho eu vou pedir, a Hugo ele vai colocar. Eu queria dizer que eu tenho aqui alguns números, que as novelas foram 11.270 horas de irradiação de radionovelas. 11.270 horas, 11.000 horas de irradiação de novelas. A emissora da Rádio Nacional transmitiu cerca de 861 novelas. Nossa Senhora, hein? Quase 1.000 novelas. Muita coisa. As mais ouvidas do rádio brasileiro. Agora, já que estamos falando de números, que eu recolhi esses números de uma publicação da Rádio Nacional que foi feita em homenagem aos 20 anos da Rádio Nacional, em 1956. Se o radioteatro da Nacional resolvesse transmitir todas as novelas já irradiadas até 1956, gastaria 1 ano
4 meses, 4 dias, 20 horas e 30 minutos. Quer dizer, 1 ano sem parar, 4 meses, 4 dias, 20 horas e 30 minutos tocando novela, sem parar. Já pensou isso? É uma loucura, né? Agora, outra curiosidade de Noel e a Roberto, diga. Posso te interromper? Claro. Já interrompi. Sabe o que é? É para pedir a todos que estão nos assistindo, nos dando o prazer de estar conosco aqui, para que, olha, aquele like, se inscreva, compartilhe, ative o sino e, particularmente, pega o telefone e avisa para todo mundo, olha, a TV Carioca da Gema está apresentando aquele programa sensacional que é História do Rádio, com o professor Roberto Salvador. Tá certo? Por favor, nos ajude. Nós estamos precisando bater as nossas metas e contamos com vocês para que isso aconteça. Vai lá, Roberto. Muito bem. A nossa missão é preservar a memória do rádio. Isso aí. E você que está nos vendo agora pode nos ajudar a manter viva a memória do rádio. Exato. Compartilhando. Manda para os seus amigos. Eu costumo dizer que compartilhar é um ato de amizade. Isso. Eu vi isso aqui, gostei, vou mandar para o meu amigo, ele vai curtir também. Legal. Então é isso aí. Mas voltando aqui aos nossos números, o papel utilizado nesses 23.513 capítulos, pasme, daria para erguer uma torre da altura do Pico da Neblina. Nossa. Se a gente pusesse todo o papel empilhado, dava para ter uma torre com cerca de 2.995 metros de altitude, ou seja, quase 3.000 metros. Uma pilha de papel de quase 3.000 metros foi o papel gasto na produção dos capítulos dessas novelas. E, finalmente, um outro número. Isso aqui é apenas uma curiosidade que eu estou passando para vocês. Cerca de 470 mil atuações de atores e atrizes. Então, 470 mil atuações de atores e atrizes. Um número que é muito superior a algumas das grandes capitais brasileiras. 470 mil atuações. É interessante, não é? Muito. É interessante. Muito. Bom, agora que eu forneci esses números, apenas uma curiosidade, para vocês terem uma noção do tamanho desses empreendimentos da Rádio Nacional. Agora, eu tenho aqui, eu pesquisei e selecionei para vocês o áudio de alguns locutores, teus colegas de Noel, e anunciando algumas radionovelas ou programas de rádio-teatro. Vocês vão ouvir agora aí vários locutores e vários, mostrando aí os prefixos também das novelas. Atenção à hora oficial, a hora ômega. Na capital da República são precisamente 13 horas. Neste momento, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a transmitir diretamente do seu estúdio de rádio-teatro. Senhoras e senhoritas, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro apresenta Em Busca da Felicidade, emocionante novela de Leandro Blanco. Através da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, as Pílulas de Vida do Dr. Voss tem o prazer de apresentar
Escada para o Céu é a dramática e comovente história de amor que Jeanette Claire escreveu e que a Rádio Nacional apresentará hoje, às 8 horas da noite, em seu primeiro e emocionante capítulo. Rádio Teatro Colgate Palmolive é mais um capítulo de Terra Brava. Quem sabe o mal que se esconde nos corações humanos? O Sombra sabe. Passamos a apresentar as sensacionais aventuras do Anjo, o outro capítulo da série O Cientista Sinistro, uma produção de Álvaro Aguiar. É um espetáculo, não é? É legal, né? Agora, uma coisa interessante, né? É que, efetivamente, um dos locutores mais solicitados naquela época da rádio foi exatamente um dos seus fundadores, um dos primeiros como locutor, que foi o... Oh, meu Deus! O Aurélio de Andrade. O Aurélio de Andrade, exatamente. Agora, o Roberto, um capítulo especial para o William Mendonça. Muita gente não ouviu assim o William, e obviamente esse som que nós temos aí, o som não é como o som de hoje, a qualidade do som de hoje. Não tem ideia da qualidade vocal do William, né? O William, depois da Rádio Nacional, ele trabalhou durante muitos anos também na Rádio Jornal do Brasil. A voz do William era muito linda, muito linda. O William tinha médio, agudo, grave, tinha tudo na voz. E sabia trabalhar, sabia dar uma mensagem. Tinha uma locução muito moderna, muito bonita, muito fluente. E, de fato, na minha opinião, eu considero vários grandes profissionais. Mas o William, sem dúvida alguma, no meu ranking, ele está no pódio. É um dos melhores, sem dúvida alguma. É ele que fala, que diz aquela uma escada para o céu. Exato. Nova eletrizante, a novela de Jeanette Claire. Isso. Uma escada para o... Ele era locutor da Sidney Rossi. Exclusivo, né? Exclusivo. Tinha ele e o Valdemar Galvão. Isso. Depois o William saiu e foi para a Rádio JB, ou foi não sei aonde que ele foi. Ele sei que ele saiu da Nacional e foi substituído por um outro locutor chamado José de Assis, que apareceu aí também anunciando. Passamos a transmitir do nosso estúdio de rádio teatro. O José de Assis, se não me falha a memória, ele depois trabalhou na Voz da América, não foi? Isso. O José de Assis, bem lembrado de Noel, o José de Assis, ele era fluente em inglês e ele trabalhou também na Embaixada dos Estados Unidos, ali depois se transformou em consulado americano, aqui no centro da cidade do Rio de Janeiro, e ele fazia a Voz da América. Eu estive com ele lá na embaixada, diversas vezes. Ia sempre lá. Mas um dia eu conto por quê. Né? Tá bom. Mas vamos lá. Mas eu gostaria de contar duas radiocacetadas que aconteceram nesse estúdio de rádio teatro. O primeiro foi com o Valdemar Galvão, que era um dos locutores da Sidney Rossi. Ele tinha que fazer um comercial do Talco Ross,
micropulverizado, né? Talco rosa, que era usado muito para bebês. E tinha um texto que ele tinha que ler assim, ele falando para uma mãe, né? Para uma mãe de um bebê. Minha senhora, para o seu bebê que sofre com este calor atroz, use talco rosa. Eu não sei, você que foi locutor, eu não sei o que aconteceu ali, que ele leu diferente. Devia estar distraído, porque ele lia esse texto todo dia, né? Minha senhora, para o seu bebê, com este calor atrás, use o talco rosa. E o curioso, calor atrás, o calor atroz. O mais lógico era o calor atroz, que rima com talco rosa. É verdade. Mas saiu o calor atrás. Mas essa não coisa. Rima com coisa nenhuma. Agora, o Roberto, eu até, mais uma vez, vou me interromper aqui para fazer um pedido àqueles que nos assistem, principalmente os jovens, os estudantes de comunicação. A história do rádio do Roberto Salvador é muito importante para quem gosta, porque, inclusive, dá até para defender tese, hein? Dá até para defender tese. Agora, uma coisa interessante que eu quero contar, aconteceu isso na Rádio Mundial. Não sei se você conheceu, que era um brilhante locutor também, uma voz muito bonita, um baixinho, um gordinho e tal. Ele foi até uma época, andou como locutor de cabine da TV Globo. Chamava-se Américo Vilhena. Me lembro dele, muito veterano na Rádio Jornal do Brasil. Também, mas ele trabalhou muito mais tempo na Rádio Mundial. Sim, depois ele saiu. Mas o Vilhena teve... O Vilhena tinha umas coisas assim, muito engraçadas. Ele adorava uma pata de um cavalo, entendeu? Adorava a pata do cavalo. Então, estava sempre... Quando ganhava bem, lá nos cavalos, estava ótimo. Quando não ganhava, precisava de dinheiro para jogar. E aí, mas ele tinha umas coisas assim, eu particularmente não teria coragem profissionalmente de fazer isso, mas ele fez. E queriam que ele desse um comercial na Rádio Mundial, e ele falou, não, mas queria o cachê, porque era não sei o que, não era comercial, no depoimento, uma confusão que ele armou lá. E aí foi fazer o comercial. Sabe como é que era o negócio? Era um Hepatina. Aí disse assim, para não sei o que, para isso, né? Hepatina, Nossa Senhora da Penha. Quer dizer, esculhambou o medicamento. Porque era Hepatina, Nossa Senhora da Penha. Era Hepatina, Nossa Senhora. Ele meteu, ao invés de Hepatina, Nossa Senhora da Penha, ele meteu Hepatina, Nossa Senhora da Penha. Quer dizer, esculhambou, né? Esculhambou. Mas você falou do Vilhena, que gostava de cavalos, né? E pata de cavalo, né? Corrida de cavalo, essas coisas. E isso me lembra uma história também acontecida nesse estúdio de rádio teatro com a locutora Lúcia Helena. Sim. Foi numa novela de 1h da tarde que era patrocinada por Antissardina, o creme ideal para a beleza feminina. Então, numa tarde, a novela corria normalmente, tinha um comercial no meio do capítulo, que a Lúcia Helena lia, anunciando a Antissardina. Na novela, tinha um tropel de cavalos, por isso que eu me lembrei da história aí dos seus cavalos, certo. Do Vilhena. Tinha um tropel de cavalo, aí entrava uma música, e essa música baixava e a Lúcia Helena lia o comercial da Antissardina, o creme ideal para a beleza feminina. Só que o operador, distraidamente, botou os cavalos da dramatização e, quando subiu a música, ele continuou com os cavalos em primeiro plano. E a música tocando. A Lúcia Helena, para consertar aquilo e para que o ouvinte não percebesse, ela entrou assim,
Balam, 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 aí, os cavalos e a música. Aí vem a Lúcia Helena e diz assim: minha amiga, para que o galope do tempo não estrague a sua pele, use anti-sardina, o ideal para a beleza feminina. O ouvinte nem percebeu. Exato. Mas a presença Aqueles cavalos foram adaptados imediatamente ao comercial. Muita presença de espírito dela, né? Era tudo feito ao vivo, né? E era muito melhor. Ao vivo é sempre bom. Eu adoro. Sempre. Né? Mas esses são fatos assim. Agora, eu quero, inclusive, aqui lembrar o negócio do sininho, o negócio do like, o negócio da inscrição, por favor. E outra coisa, você que é jovem, que está nos assistindo, que é estudante de comunicação, possivelmente, ou que já está formado e gosta dessas histórias do rádio, passa para o seu pai, de repente para o seu avô, fala com ele para assistir. Ele vai gostar, com toda certeza. Não tenho a menor dúvida. Não é, Roberto? E se você quiser conhecer outras histórias, olha, é aqui o meu livro, A Era do Rádio Teatro. Exatamente, completo. Um livro que fala exclusivamente de histórias de radionovelas, de radioteatro. Né? Isso aí é um livro, na verdade, é o único livro que conta a história do radioteatro. É uma pesquisa muito minuciosa que eu tive a ocasião de fazer e que hoje é uma fonte de pesquisa para muitos estudantes, muitos interessados na história do rádio. Não há nada igual, não há nada igual. Pois é. Então, amigo, eu acho que com isso nós botamos aqui o assunto. Isso. Vocês procuraram, descobriram algumas coisas interessantes que eu trouxe para vocês e algumas histórias e a origem justamente desse estúdio de radioteatro da Rádio Nacional, inaugurado em dezembro de 1952 e que marcou época no rádio brasileiro. Aí vocês vão dizer, e outras estações? Sim, outras estações de rádio tinham programas de radioteatro, tinham radionovelas, privilégio exclusivo da Rádio Nacional. Mas a única emissora que com mais tecnologia, com mais competência, conseguiu transmitir esse tipo de radiodramaturgia foi a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Mas outras emissoras tinham radioteatro. A Tupi tinha excelentes atores, a Rádio Globo chegou a ter radioteatro, a própria Rádio Alquete Pinto, as rádios de São Paulo, de Minas Gerais, de Porto Alegre, tinham programas de radioteatro. Mas nenhuma dessas emissoras conseguiu desenvolver com tamanha competência a linguagem do radioteatro, da radionovela, como foi a Rádio Nacional, construindo um estúdio que foi uma referência em vários lugares do mundo, já que, é bom que a gente saiba disso, não havia nenhum estúdio semelhante a este em outras emissoras. Foi um privilégio, tanto que esse estúdio hoje foi remontado, para a alegria de todos nós, numa dependência da TV Brasil, da Rádio Nacional, da EBC, ali no centro da cidade do Rio de Janeiro, melhor dizendo, na Avenida Gomes Freire, e que dá para a Rua dos Inválidos. Eu preciso ir lá visitar, porque, na verdade, soube dessa instalação, mas ainda não tive oportunidade de ir lá. Roberto, então é isso aí, Dinho. Vamos combinar e vamos juntos lá. Vamos lá. Até porque a TVE também é a nossa casa, né? A TV Brasil, agora a TV Brasil. Roberto, eu quero aproveitar aqui a oportunidade. Obviamente, esse programa é o último programa agora, antes do Natal, bem antes do Natal. Então, eu vou tomar a liberdade de desejar a todos que nos acompanham, que estão conosco, que nos prestigiam, desejar um Feliz Natal. Mas não façam Natal
somente nessa virada de noite, de 24 a 25. Procure fazer o Natal permanentemente, porque a fraternidade, a amizade, o amor, ele tem sempre que estar presente na nossa vida. Porque sem essas coisas, a vida não é bela, mas a vida é muito bela quando ela é revestida por todas essas coisas. Nós necessitamos de muito amor. Nós necessitamos de carinho, de fraternidade, de todos esses atributos que é muito inerente ao homem e que nós sabemos dar. E para tal, é preciso que haja compreensão também das partes. Quando eu falo isso, eu quero citar, por exemplo, na noite de Natal, se você tem alguma rusga com uma pessoa, poxa, liga para ela. É um momento muito oportuno para haver uma reconciliação. Isso é muito importante. Roberto, então eu deixo aqui, primeiramente, esse meu desejo de um Feliz Natal, uma feliz noite de Natal e, fundamentalmente, com muita saúde para todos. E não se esqueça daquela velha história, o sininho, a like, se inscrevam, tá bom? E compartilhe. Feliz Natal para todos. Roberto, agora é com você. Você é o dono Um Feliz Natal de Noel para você, para toda a sua belíssima, linda família. Obrigado. Feliz Natal para você, o Hugo, que nos acompanha aqui, dando o seu apoio técnico. Feliz Natal a todos os nossos queridos amigos que nos acompanham aqui no Carioca da Gema. Eu desejo um Natal bastante farto de amor e de carinho, que foi esse o Natal que o menino Jesus nos legou. Um abraço para vocês todos e muito obrigado pelo carinho que vocês dispensam a este velho pesquisador das coisas do nosso querido rádio. Um abraço. Feliz Natal, Roberto. Feliz Natal para todo mundo. Muita paz.